Você sabia que faltar à missa dominical sem um motivo grave pode ser um pecado mortal? Sim, é sério. E não sou eu quem diz isso, mas a própria Igreja, baseada na Bíblia e na tradição. No entanto, muita gente encara a missa como algo opcional, um evento que só merece atenção em datas especiais ou quando sobra tempo. Mas será que essa mentalidade não esconde um problema mais profundo? Imagine um amigo que marca um encontro com você toda semana, mas você sempre dá um jeito de faltar. Como ele se sentiria? Agora, pense que esse amigo é Deus, que te convida à comunhão com ele na missa, mas você ignora. Será que realmente dá para dizer que temos fé, se não nos dispomos a nos encontrar com Cristo no momento mais importante da semana? A verdade é que a missa não é só um ritual ou um costume herdado dos avós. Ela é o centro da vida católica, o momento em que o céu toca a terra, e ignorá-la é abrir mão de um tesouro inestimável. Mas, se é tão essencial, por que tantos católicos continuam tratando a Eucaristia como algo secundário? Será que entendem o que está realmente em jogo? Afinal, não é só uma questão de cumprir regras ou evitar o pecado. É sobre alimentar a alma, fortalecer a fé e estar preparado para os desafios espirituais e emocionais da vida. E se eu te dissesse que sua ausência na missa pode estar prejudicando não apenas sua relação com Deus, mas também sua própria paz interior? O terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus já havia deixado claro que o sétimo dia era sagrado. Mas o que muita gente não percebe é que, para nós católicos, esse princípio se aplica ao domingo, o dia do Senhor. Não é um detalhe, não é um costume inventado pela Igreja, é um mandamento divino. Quando escolhemos ignorá-lo, estamos nos afastando de algo muito maior do que imaginamos. A Bíblia está repleta de passagens que reforçam essa obrigação. No livro do Êxodo, Deus ordena que se guarde o dia do descanso, não apenas como pausa para o trabalho, mas como um tempo reservado para ele. No Novo Testamento, vemos os primeiros cristãos reunindo-se no domingo para partir o pão, ou seja, celebrar a Eucaristia. Então, por que hoje tanta gente acha que pode substituir a missa por uma oração em casa? O Catecismo da Igreja Católica explica que a missa dominical não é uma opção, mas uma necessidade para a vida cristã. Assim como o corpo precisa de alimento para sobreviver, a alma precisa da missa para se fortalecer. Muitos dizem, mas eu rezo todos os dias, leio a Bíblia, faço o bem. Ótimo! Mas nada disso substitui o encontro pessoal com Cristo na Eucaristia. É curioso como encontramos tempo para tudo e maratonar séries, sair com amigos, acompanhar redes sociais, mas, para a missa, sempre surge uma desculpa. Será que, no fundo, não estamos dando mais valor às coisas passageiras do que ao que realmente importa? A missa como o maior ato de amor a Deus. Muita gente enxerga a missa como uma obrigação cansativa, algo que precisa ser feito para ficar de bem com a Igreja. Mas, e se eu te dissesse que a missa é, na verdade, o maior ato de amor que podemos oferecer a Deus? É a oportunidade de nos encontrarmos com Ele de maneira íntima, recebendo a graça que Ele tem para nos dar. No Calvário, Jesus se entregou por nós, derramando seu sangue para a nossa salvação. Na missa, esse mesmo sacrifício é renovado, e nós temos a chance de estar lá, bem diante dele, recebendo a Eucaristia e nos unindo a esse amor imenso. Como ignorar algo tão grandioso? Como trocar esse momento por qualquer outra atividade banal? Muitos dizem que amam a Deus, mas não se dispõem a passar nem uma hora por semana na sua presença. Imagine um casal em que um dos dois nunca quer passar tempo junto, alegando estar sempre ocupado. Esse amor seria verdadeiro? O mesmo vale para nossa relação com Deus. Se o amamos, naturalmente queremos estar perto dele, e a missa é esse momento de encontro e entrega. Além disso, a missa não é apenas sobre o que damos a Deus, mas sobre o que recebemos dele. Quem participa ativamente, com o coração aberto, percebe como isso transforma a vida. Mas será que temos dado a devida importância a esse presente divino? O alimento espiritual, a Eucaristia como fonte de vida. Se alguém parasse de se alimentar por semanas, o que aconteceria? O corpo enfraqueceria, perderia energia e,
eventualmente, não conseguiria mais funcionar. Agora, e se eu te dissesse que o mesmo acontece com a alma? A Eucaristia é o alimento espiritual que nos mantém firmes na fé, e sem ela, nossa vida cristã se torna fraca e vulnerável. Jesus foi muito claro em João capítulo 6 versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Esse versículo não é simbólico, não é uma metáfora. Ele está dizendo, de forma direta, que sem a Eucaristia não há verdadeira vida espiritual. Então, por que tantos católicos escolhem ficar longe desse alimento essencial? Vivemos em tempos onde o cansaço emocional, a ansiedade e a falta de sentido na vida têm dominado muitas pessoas. Procuram soluções em terapias, livros de autoajuda, métodos alternativos, mas ignoram a fonte de verdadeira paz, a comunhão com Cristo na Eucaristia. O que aconteceria se experimentassem ir à missa com o coração aberto e ver o que Deus pode fazer? Pense nisso, um atleta não consegue competir sem treino e boa alimentação. Um estudante não passa em uma prova difícil sem preparação. Do mesmo modo, um católico não pode enfrentar as batalhas espirituais da vida sem se alimentar da Eucaristia. Será que temos dado a devida importância a esse alimento celestial? O poder da comunidade e da oração em conjunto. Ser católico não é uma caminhada solitária. Desde os primeiros cristãos, a fé sempre foi vivida em comunidade. A Igreja não é um grupo de indivíduos isolados, mas um corpo místico, unido pela graça de Deus. Quando participamos da missa, estamos nos unindo a milhões de fiéis ao redor do mundo, fortalecendo não só a nossa fé, mas a fé uns dos outros. Já percebeu como, ao rezar sozinho, muitas vezes a mente se distrai? Agora, compare isso a rezar em uma igreja cheia, ouvindo cânticos, acompanhando a liturgia, participando da comunhão. A presença da comunidade nos ajuda a manter o foco, nos inspira e nos eleva espiritualmente. Afinal, somos seres sociais e precisamos dessa conexão para crescer na fé. Em Mateus capítulo 18 versículo 20 Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso significa que há uma força especial quando nos reunimos para orar e louvar a Deus. A missa não é apenas uma oração pessoal, mas uma celebração do povo de Deus. Se um católico ignora esse chamado, está se privando de algo muito maior. Nos dias difíceis, é a comunidade que nos sustenta. Quando a fé enfraquece, ver outros fiéis perseverando pode ser a motivação que falta. Mas, se alguém não frequenta a missa, como pode experimentar essa força coletiva? Ouvindo a palavra de Deus para crescer na fé. Muitas pessoas buscam respostas para suas vidas, mas ignoram um dos lugares onde Deus fala com mais clareza, e a missa. Durante a celebração, ouvimos a palavra de Deus proclamada diretamente das Escrituras. Cada leitura, cada salmo, cada evangelho traz mensagens que podem transformar nossa maneira de viver. Se uma pessoa busca orientação para uma decisão importante, onde ela pode encontrar melhor conselho do que na própria palavra de Deus? Quantas vezes alguém já sentiu que uma homilia parecia falar diretamente para a sua situação? Isso não é coincidência. Deus usa a missa para nos guiar, fortalecer e inspirar. A Bíblia não é um livro ultrapassado, mas uma fonte viva de sabedoria. No entanto, muitos católicos não a leem e, pior, deixam de ouvi-la na missa. Se alguém deseja crescer na fé, precisa mergulhar na palavra e deixar que ela transforme seu coração. Agora, pense, quantas oportunidades já foram perdidas por não dar ouvidos a Deus? Quantas respostas poderiam ter sido encontradas na missa, mas foram ignoradas? A missa como proteção espiritual contra o mal. O mundo está repleto de desafios espirituais. O mal age de diversas formas, afastando as pessoas da fé, semeando dúvidas, causando desânimo. Mas a missa é um escudo poderoso contra essas influências. Cada vez que participamos da Eucaristia, recebemos uma força sobrenatural para enfrentar as batalhas do dia a dia. Já percebeu como, após uma boa confissão e uma missa bem vivida, a alma se sente leve? Como se uma nova energia tomasse conta do espírito. Isso não é psicológico, mas uma realidade espiritual.
O inimigo sabe do poder da Eucaristia e fará de tudo para nos manter longe dela. Muitos testemunhos mostram como a vida de uma pessoa muda quando ela começa a frequentar a missa regularmente. Casamentos restaurados, depressões vencidas, pessoas libertas de vícios. Tudo isso porque a graça de Deus age fortemente naqueles que buscam a comunhão. Se a missa nos protege e nos fortalece, por que tantos católicos insistem em viver sem essa defesa? Será que, sem perceber, estão se expondo a ataques espirituais que poderiam ser evitados? O resgate da paz interior e do equilíbrio na vida. Vivemos em um mundo acelerado, onde a ansiedade e o estresse se tornaram normais. Pessoas vivem preocupadas, sempre com pressa, sempre insatisfeitas. Mas a missa é um momento de pausa, um respiro no meio do caos, um encontro com Deus que traz paz verdadeira. Quantas vezes alguém já saiu da missa sentindo-se renovado, com a mente mais clara, com o coração mais leve? Isso acontece porque estar diante de Deus nos coloca em perspectiva. O que parecia grande demais, torna-se pequeno diante do infinito amor divino. A paz que a missa oferece não é passageira. Ela não depende de circunstâncias externas, mas vem do encontro real com Cristo. Por isso, quem frequenta a missa com frequência tem mais serenidade, mais equilíbrio emocional e mais força para enfrentar os desafios da vida. Se tanta gente busca meditação, terapia e técnicas para encontrar paz interior, será que não está na hora de redescobrir a missa como a verdadeira fonte de tranquilidade? Se você não vai à missa, quem está te influenciando? Muitos católicos dizem que não têm tempo para a missa, mas conseguem passar horas nas redes sociais, assistindo séries ou rolando o feed do celular. Será que é mesmo uma questão de falta de tempo ou de prioridades? Vivemos em uma era onde tudo concorre pela nossa atenção. O entretenimento, as ideologias modernas, o secularismo. Tudo parece querer afastar as pessoas da fé. Quando alguém deixa de ir à missa, não está apenas perdendo uma celebração, ou está se expondo a influências que moldam sua visão de mundo. Se um católico se afasta da igreja, ele não se torna neutro. Outras vozes começam a ocupar esse espaço, e, aos poucos, a fé vai sendo diluída. Deixar de ir à missa é abrir mão da formação espiritual e permitir que o mundo dite o que deve ser certo ou errado. Se alguém não está sendo influenciado por Deus e pela igreja, então por quem está sendo influenciado? Essa é uma pergunta séria, que cada um deveria se fazer. Se você chegou até aqui, isso significa que Deus tem algo para te dizer. E agora vem o desafio: comprometa-se a ir à missa por 4 domingos seguidos e veja o que acontece. Dê essa chance a si mesmo e perceba como isso pode transformar sua vida. A missa não é apenas uma obrigação, mas um presente. Um momento onde o céu toca a terra e onde Deus fala diretamente ao coração. Não deixe que as distrações do mundo te afastem do que realmente importa. Agora, eu quero te pedir algo: compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé. Que Deus te abençoe e te guie sempre. E nos vemos no próximo vídeo.